Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Cândido Pessoa, o intelectual, professor no Paradigma Centro de Ciências do Comportamento. É um papo delicioso sobre o comportamento das pessoas em sociedade. É fascinante. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com. Muito bem, mais um Leadercast. Hoje, para variar aquela dica de como é que chegou aqui, esse aqui é um convidado que chega indicado por alguém, né? Quem indicou foi o Marcelo Cândido, que eu já agradeço aqui de início. Acho que a partir de alguma coisa que ele viu, que lhe chamou a atenção, ele pega e me indica, eu mando um e-mail. Alô, fulano, fiquei sabendo que você atua em certa área aí, tá afim? Vamos nessa, né? A gente ensaiou um pouco, hoje acabou dando certo. Estamos começando uma gravação aqui meio receosos, porque tá uma chuva desgraçada lá fora e cai a luz de vez em quando, mas vamos ver se a gente vai adiante aqui. 3 perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar, que são: eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Boa. Cândido Pessoa, essas estão fáceis, né? Sim. Meu nome é Cândido Pessoa, eu tenho 51 anos e eu sou professor e consultor, um pouquinho, mas mais professor, de análise do comportamento aplicada às organizações. Que maravilha, cara. Isso é quase um psicólogo, né? Deve ser alguma coisa assim, né? Eu vou investigar você. Você nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo, sou paulistano, sempre morei aqui. É mesmo? Lá em Perdizes? Aquele pedaço eu nasci sempre em Perdizes, cresci no Alto de Pinheiros e agora voltei para Perdizes nos últimos 10 anos. O que seu pai e sua mãe fazem? Minha mãe é Relações Públicas. Isso é gozado, né? Eu sou filho, irmão e marido de Relações Públicas. Eu sou... Essa parte eu devo estar bem, né? Mãe você não escolhe. Irmão você não escolhe, mas o cônjuge você escolhe, né? E meu pai tem uma administradora de imóveis aqui em São Paulo também, que já era do meu avô. Quer dizer, seu pai é um empreendedor? Isso. E sua mãe é uma CLT de algum lugar, é isso? Isso, na verdade, ela tinha a empresa dela, agora ela já está aposentada, mas legal. Ela tinha a empresa dela também, cresceu numa família de empreendedores, então. Você tem irmãos? Tenho 3. 3, você é um? Eu sou o mais velho. Tá, legal. Eu faço essas perguntas aqui para entender qual é o arcabouço, de onde é que você vem, né? Qual é a influência que vem ali para você, né? Como é teu apelido quando você era criança? Como era? Boa? Candoca, faz tempo que eu não vejo isso. Candoca, de um lado da família do meu pai e do outro era Candinho, que meu avô era Cândido. Candinho é mais legal que Candoca, né? Então vou usar Candinho, vamos lá. O que o Candinho queria ser quando crescesse, cara? Olha, eu nunca pensei muito nisso daí, eu achei que eu ia ser fazendeiro, meu avô era fazendeiro. Eu entrei na Exalc, na Faculdade de Agronomia da USP, fiz um ano. Meu primeiro estágio na fazenda do meu avô, eu me achei muito sozinho e aproveitei que meus pais não estavam em casa, tinham ido viajar, naquela época viagem mais longa, né? Abandonei a Luiz de Queiroz, a Exalc, e fui fazer a administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Porque o que eu tinha certeza ali é que eu queria trabalhar com gente, como administração de empresas.
basicamente você trabalhar com pessoas, com outras pessoas, eu achei que era mais o... Pois, você foi logo na GV, que anos 80 já era o the best, né? Eu tive bons professores ali, viu? Eu tive bons professores mesmo. Mas você já sabia lá o que é que você queria? Você já tinha em mente que a minha profissão vai ser... Não, eu gostava do mercado financeiro, eu trabalhei um pouco no mercado financeiro, quando eu me formei, assim que me formei, meus estágios e os primeiros 10 anos de vida foram de trabalho no mercado financeiro, mas era uma época que estavam começando a vir para cá os bancos estrangeiros. Sim. E a gente sabia trazer para cá os bancos estrangeiros, ali onde a gente trabalhava. Depois isso começou a ficar... começou a ficar toda hora a mesma coisa, assim, a gente já não ganhava mais dinheiro, as pessoas que eu trabalhava. Daí eu falei, bom, preciso ter algum diferencial, né? Voltei para o banco da escola e fui fazer mestrado. Daí, como para mim não fazia muito sentido estudar mais administração de empresas, eu fui fazer mestrado em psicologia. Era uma coisa que eu gostava. Sim. E um prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, claro, tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel dele. Sim. E ele era um psicólogo. Sim. Eu falei, opa, olha só. Com economia comportamental, né? Com economia comportamental. Sim. Que foi aí que todo mundo ficou conhecendo a economia comportamental. Sim. Lógico, quando ele ganhou ali, ele já tinha vindo aqui algumas vezes, o Henrique Meirelles já tinha trazido o Daniel Kahneman para cá para falar para a equipe dele, quando ele era presidente do Banco de Boston, por exemplo. Então não é que era uma coisa nova, mas aí começou a vir para o mainstream. Sim. A economia comportamental. Essa economia comportamental na psicologia é estudada, né, dentro da psicologia cognitiva. Sim. O Brasil, ele não tem, quando eu comecei a estudar, daí eu comecei a estudar essa área. O Brasil não tem uma grande tradição, tem bons psicólogos cognitivistas, cognitivos, mas não tem muitas escolas de psicologia cognitiva. Mas tem excelentes escolas de análise do comportamento, que é de onde veio a psicologia cognitiva. Sim. E aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, tinham dois centros importantes de análise do comportamento no mundo, para o mundo, assim, internacionais. A USP, dentro do IP, do Instituto de Psicologia da USP, e na PUC São Paulo. Eu estava ali procurando mestrado, analisei os programas, achei que a PUC era mais a minha cara na época, e fui fazer meu mestrado na PUC. No meio do mestrado eu vi que aquilo ia me interessar muito mais do que o mercado financeiro, né? E que eu ia precisar estudar muito. Estudei bastante. Eu estudei, na época eu estava interessado também em jornalismo. Queria saber como as pessoas entendiam notícias, aprendiam notícias, e eu acabei sendo orientado por uma professora, Teresa Sério, que era uma pesquisadora básica e que entendia essa questão que eu estava levando dentro de um conceito da análise do comportamento que chama comportamento de observação. Então eu acabei fazendo meu mestrado em comportamento de observação, depois eu fui fazer meu doutorado na USP, em comportamento de observação também, acabei meu doutorado com ele, com o professor Gerson Tomanari, que está lá até hoje, meu grande orientador, mas eu já fui mais velho, né?
fazer a pós-graduação. Então eu sabia o que eu queria ali. Sim. Nesse meio tempo eu fui convidado para dar aula num lugar que chama Paradigma, que é um centro de análise do comportamento que na época tinha um curso de especialização para clínicos. Então era um curso de especialização em terapia analítica comportamental. Uhum. Era de um professor, principalmente, né, o decano do Paradigma tinha sido meu professor na PUC. Ele me convidou, eu fui, e o Paradigma o que tem é a análise do comportamento aplicada. Entendi. E daí eu precisei começar a entender como eu ia aplicar todo esse conhecimento, né? Dentro disso eu tenho até hoje lá 3 linhas de pesquisa: sustentabilidade, eu tenho também atenção, movimento dos olhos e leitura, mais a ver com o meu doutorado, e eu tenho também uma terceira linha que é comportamentos e sistemas organizacionais, que é aonde eu realmente vi demanda. O que acontece é o seguinte, para as empresas. Mas deixa eu só aproveitar a tua linha. Bom, você que está ouvindo a gente aí, você já está sacando o que vai rolar hoje aqui, né? Deixa ele falou o Cândido falou uma série de coisas aqui que eu vou tentar botar todo mundo na mesma página aqui. Primeiro ele falou em economia comportamental, e já dá um nó na cabeça de quem nunca ouviu falar nisso aí. Eu recomendo, se você não ouviu, vai no Google, dá uma googada, porque é fabuloso. Economia comportamental é muito mais do que matemática, é muito mais do que lidar com dinheiro. Ela estuda o comportamento do povo, né? Como é que você... Não é só consumo, né? Como é que funciona uma sociedade, como é que são as interações, isso tudo impacta psicologicamente, como é que você faz escolhas, né? O que leva você a escolher A em vez de B, que muitas vezes não tem nada a ver com o dinheiro, são valores que são absolutamente intangíveis, né? Isso foi colocado dentro do pacote. O Daniel Kahneman fez um estudo e ganhou o Nobel, mostrando que tem coisas que a gente não... que a lógica, pela lógica em si, não explica, né? Isso é economia comportamental, a gente vai falar um pouquinho mais dela aí. Depois você falou da psicologia cognitiva. Isso. Então, cognitivo, muito simplificadamente, ele vai falar da maneira como você pensa, da maneira como você lida com o conhecimento, da maneira como você interpreta as coisas, do teu discurso, do raciocínio e tudo mais. É esse ponto que ele está pegando, né? E aí ele chega nesse último ponto, que é... Como é que é aplicado? Análise do comportamento aplicado. Essa aí já está além da minha capacidade. Essa aí eu vou precisar de um pouco de ajuda aí para pegar. Mas eu estou vendo uma coisa legal, que é o seguinte: você foi se especializando cada vez mais no estudo de por que as pessoas agem como agem. Exatamente. Esse é o ponto, né? É esse o ponto. Ótimo, isso aí é fascinante. Esse o ponto. É fascinante. Não, então, e aí o que chamou a atenção foi você falar que dessas linhas que eu andei estudando, numa eu encontrei demanda. Isso. Que foi quando você aplica isso para uma organização. Que aí as empresas entendem do que você está falando, cara. Então, peraí, isso aí impacta diretamente no meu lucro. Eu quero que você me ensine como é que eu lido com as hordas aqui dentro para botar ordem na bagaça. Exato. É isso aí? Basicamente aqui o que a grande virada epistemológica que a gente tem aqui é na motivação das pessoas. Sim. O comum quando você está dentro de uma empresa, ou mesmo na vida, você falar, puxa, aquela pessoa é motivada, aquela pessoa é desmotivada. E a análise do comportamento aplicada, ou a análise do comportamento, é uma psicologia que vai colocar as causas para os comportamentos humanos e dos outros seres vivos fora das pessoas. Então, o que controla as pessoas, o que influencia o comportamento das pessoas, são as consequências daquilo que elas fazem. Tá? E uma pessoa desmotivada significa, dentro de um paradigma da análise do comportamento aplicada, que essa pessoa não está tendo consequências por que ela faz. Vamos aqui falar que você está aqui, você está gravando todos esses programas que você tem, mas você vai ali e ninguém assiste. Ninguém ouve. Você que está me ouvindo aqui, vê. você escuta o programa, acha legal e não escreve um comentário na página dizendo, pô, gostei, não gostei. Você simplesmente consome e não me dá nenhum tipo de retorno. Exato. Isso vai me atingir. Isso vai te atingir, ou essa
não atingimento, se ninguém faz nada, sim, nada te atinge. E se isso não te atinge, você vai parando. Sim. Você vai parando. É simples assim. É incrível. É incrível. Voltando um pouco para a economia comportamental. Sim. A economia comportamental é uma economia que, diferente um pouco das outras economias, ela é baseada em experimentos. Então, qual é essa revolução da economia? As pessoas tinham hipóteses, tinham teses, e para a psicologia, ou para, economia experimental, as pessoas começaram a testar isso nos seres humanos. Sim. E na hora que elas testaram, elas começaram a ver que os resultados eram diferentes, né? Aqui é exatamente a mesma coisa. A gente começa a testar e a gente começa a ver que, puxa vida, a motivação não vem de dentro. A motivação vem das consequências. Sim. A questão de que o comportamento é controlado, ele é gerado e mantido pelas consequências que ele causa no ambiente, é uma ideia que não é uma ideia nova, vem de Thorndike na virada do século XIX para o século XX, mas foi muito retomada por um psicólogo americano chamado Skinner. Sim. Burrus Frederick Skinner. Psicólogo de Harvard, professor de Harvard durante muitos anos, e que mostrou de várias formas como isso é verdade, como isso é importante. O Skinner tinha um problema. Ele falava o seguinte, ele não falava que o comportamento era influenciado pelas suas consequências, ele não falava que as pessoas são influenciadas pelo mundo externo. Ele falava o seguinte, a pessoa é controlada, ou o comportamento das pessoas é controlado pelas suas consequências. E como ninguém gosta de ser controlado, ninguém quer ouvir falar sobre isso. É uma psicologia que, mesmo tendo esses resultados importantes, ele tendo gerado a depois revolução cognitiva que possibilitou os estudos do Daniel Kahneman, do Tversky, e depois do Kahneman, a gente precisa lembrar que mais 2 psicólogos experimentais ganharam prêmios Nobel, né? O Thaler ganhou o ano passado, né? Que está ali, dedica o último que eu vi dele ali, não o último que saiu dele, mas o último que eu li dele, ele dedica ao Amos Tversky, que era o parceiro do Kahneman em toda a história de vida do Kahneman. Sem essa psicologia, sem essa análise do comportamento, não existiria a economia comportamental. Sim. Mas essa análise do comportamento também fez experimentos, e muitos experimentos que ninguém gostou. Então, ela ficou um pouco como pseudociência. A ovelha, não, ao contrário. Ela superciência. Sim. Quem reclama que ela é tão ciência que ela se fecha no método, não vê a parte aplicada. O que o povo não gostou? Que experiência é essa que a pessoa não gostou? As pessoas não gostavam. Tem o famoso dar choque nos ratinhos. Sim. Né? O que estava se vendo lá, para fazer uma ponte direta, quando os pesquisadores estavam vendo qual era o efeito de consequências, agora chamada de aversivas, no comportamento dos organismos, o que eles descobriram? Eles descobriram que quando você faz alguma coisa, ou eles provaram, né? Isso o senso comum diz isso, sim, mas não tinham provas científicas. O que acontece? Quando você tem um organismo se comportando e contingente a um determinado comportamento, vamos supor, levantar a mão na sala de aula, ele tem uma consequência sempre negativa, né? O professor fala, lá vem a pergunta idiota. Fala, cara que não entende nada. Acabou. O que vai acontecer? Ninguém Nunca vai mais perguntar, nunca mais vai perguntar. Só que quando você estuda isso direitinho, você vê que além de aquela pessoa não perguntar mais, o ambiente de escola vai começar a assumir as propriedades
daquela punição, né? Daquela consequência negativa que ele recebeu. O professor vai começar a ser pareado com essa punição. E o que esse menino vai fazer? Supondo que é um menino, né? O que esse estudante vai fazer? Esse menino vai fazer? Ele vai começar a evitar esses estímulos. Ele vai começar a se comportar para não aparecer na escola. Ele vai começar a se comportar para não precisar levantar a mão, para tentar ser o mais... Me esqueçam de mim, que eu não quero incomodação. Isso. Imagina agora, vamos trocar para um ambiente de trabalho. O chefe acabou de receber um relatório da secretária. Ele abre, erro na primeira página. Né? Dá aquele escândalo. Sim. O que está acontecendo? Aumentou a probabilidade de estar certo na próxima vez? Não, diminuiu a probabilidade daquela secretária entregar o relatório no dia. Todo aquele relatório começou a ficar aversivo, e se é aversivo, lembra que eu falei que a pessoa vai começar a evitar? Ela evita olhando menos para o relatório, ela quer se livrar daquilo. Ela quer não fazer, olhar para o relatório começa a ser aversivo. O que aconteceu? Traz de volta a experiência. Aumentou a probabilidade de errar. Né? Isso são experimentos que foram feitos lá na década de 30. Sim. Né? Aquele experimento do macaco que apanhava, aquele famoso que tinha os macacos lá que jogam, eu não me lembro como é que era a história, que eles pegavam um macaco e toda vez que aparecia uma banana, quando o macaco pegava a banana, todos os outros tomavam um banho frio ou apanhavam. Isso. E aí eles vão trocando os macacos. Exatamente. Até que chega um dia, trocaram todos os macacos, não tem nenhum macaco mais que lembra o porquê daquilo, mas tocou a campainha ou jogou água, sai o macaco batendo no outro, porque aquilo entrou na cultura se algum macaco tenta comer a banana, a história se algum macaco novo chega, fala, uma banana, vou lá comer. Ele apanha de todos os outros e ninguém sabe direito por quê, mas todo mundo sabe que ninguém pode pegar aquela banana. Né? Eu vi outra semana aqui, mandaram uma interessante também, uma filmagem que eles fizeram controlada também num local, onde tem um ambiente lá, parece que é um salão do médico aqui, tá o pessoal todo esperando ali. E a turma que está lá, ela tem 5 sentados, 4 são atores, e o cara que chega novo lá não é ator, ele está sentado, então toca a campainha, os 4 ficam em pé. E o cara que chegou fica sentado. E a segunda vez, de novo, até que o cara que está sentado começa a ficar em pé também. Toca a campainha, todo mundo fica em pé. E vão saindo um por um, os atores. Até que chega no final do experimento, tem 5 caras que não tem nada a ver com os atores, gente nova que chegou, que vai ficando em pé. E ninguém entende por quê. Simplesmente entrou tá com o senhor, eu vou seguir a turba aqui e vou fazer igual, né? Isso, como a gente aprende a se comportar? Eu acho que a gente aprende a se comportar basicamente de 3 formas. Uma das mais primitivas é imitando a outra pessoa. Sim. Tá? Você vê alguém fazendo alguma coisa, você imita também. Isso pode ser desde um comportamento determinado pela nossa genética. Então, por exemplo, nós e vários outros animais, se tem todo mundo correndo, a gente sai correndo. Lá vem coisa aí, sim. Então, esse lá vem coisa aí, a gente não precisa pensar, a gente simplesmente sai correndo. Sim. Depois a gente pensa, acho que vinha coisa ali. Primeiro a gente corre, depois a gente pensa. Sim. Porque é um comportamento muito importante. De manada, né? Por que nós fazemos isso? Porque só sobreviveu quem fazia isso no passado. Então a gente tem isso na nossa genética. Faz tanto tempo que isso aconteceu, sim, que está ali nos... Quem não fazia isso, não tinha. Você está voltando para um troglodita fugindo de um tigre de dente de sabre. Você está lá na origem, cara. Se eu não correr, ele vai me comer. O primeiro que ficou para trás, ele come e todo mundo que correu se salvou. E deixou descendentes, sim, e aqui estamos nós, né? Sim, sim. Que é essa imitação. Tem uma outra imitação que é um pouco mais sofisticada, que é a seguinte. A gente aprende, imagina que a criança tem 2 crianças, chega um adulto, uma criança vai lá, faz uma gracinha, o adulto pega e dá uma bala para ela. Sim. A outra criança falou, vou lá fazer uma gracinha também.
Sim. Né? A outra criança, na hora que ela faz a gracinha, ela ganha também a bala. O que essa criança aprendeu? 2 coisas. Fazer gracinha com esse tio. Dá bala. E se eu fizer o que os outros fazem, eu vou ter a mesma consequência que Sim. os outros tiveram. Sim. Né? Isso está mais ligado ali para os macacos. Né? Que tem aquele vídeo famoso dos Isso. 2 macaquinhos, um ganha, o outro não, e o outro vai ficando louco da vida. Essa é a segunda forma. Então, a gente tem... a primeira forma é imitação, modelação. Sim. Que é como, geralmente, os pais... A modelação é quando tem uma outra pessoa que está se comportando de uma maneira especialmente fácil de você imitar. Uhum. Tá? Um passarinho, mamãe passarinho, vai voar fácil pro filhinho passarinho aprender a voar também. Uhum. Então, essa é a primeira forma da gente aprender a se comportar. Imitação. Uhum. A segunda forma, e você viu que tem 2 formas de imitação, né? Sim. Uma que está na genética e outra que já depende da história de vida. Uma segunda forma que a gente tem para aprender a se comportar é que as consequências diferenciais para os nossos comportamentos vão modelando esse comportamento. É o que a gente chama de modelagem do comportamento. Então tá lá a criança balbuciando. Todo neném humano balbucia, Uhum. tá? E ele balbucia e de vez em quando ele tá lá, blá, 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 mamá. Na hora que ele fala mamá, a mãe Reage. pula lá e fala, que lindo, ele sabe falar mamãe, e ela dá toda a atenção para ele. Essa mãe é a mesma que dá calor, dá alimento, né? Que embala, que protege. Tudo isso, é para ela, todas essas ações que ela faz, que são reforçadoras para essa criança, que confortam essa criança, dão prazer para essa criança, dependem do quê? Da atenção dela. Sim. Então, a atenção da mãe, não precisa ter filho para saber disso, né? A atenção da mãe é uma das coisas mais reforçadoras para uma criança. Tá? Na hora que aquela criança que estava fazendo qualquer som, fez mamar e na hora ganhou a atenção da mãe, o que acontece? Aumenta a probabilidade dessa criança falar mamá de novo. Sim. Do mesmo que a outra aumentou a probabilidade de imitar os outros, aqui aumenta essa consequência diferencial, aumentou a probabilidade desse comportamento. Com o tempo, mamá não vai mais bastar para chamar atenção, né? O pai vai ficar também de olho, mas depois o pai vai... Tá, tudo bem, mas quando a criança fala babá ou papá, daí ele vai ficar. E aos poucos, esses adultos, essas crianças vão sendo modeladas diferencialmente e vão aprendendo a falar e depois de algum tempo estão falando mamãe, papai, ou senhor, a senhora. As consequências diferenciais que a gente vai tendo durante a vida vão modelando, vão nos deixando únicos. Sim. A terceira forma é via instrução. Rapidamente, nós humanos, isso, até agora esses 2 primeiros, todo mundo tem. Inclusive animais. Todos os outros animais têm. Você estava falando, eu estava olhando no meu cachorrinho em casa, o dia que ele aprendeu que passear, a palavra passear significa que ele vai, ele fica alucinado, ele ouviu, não pode falar passear que o bicho fica alucinado. Que ele já está lá. Incorporou, ele já sabe o que é a consequência daquele som, né? E você sabe que o que ele gosta? Ele gosta de passear. Sim. Então, quando você quer alguma coisa, sim. O duro é que, olha agora, qual é a diferença para um humano e para de quem não fala, do não humano ali, de outros animais. Eu prefiro considerar a gente um animal mais esperto ali. Para uma outra pessoa, você pode falar, se você fizer o que eu estou te pedindo, você vai passear. Você vai passear. Tá certo. E o cachorro não adianta. Passou de ano, vai para Disney. Tá? Para o cachorro, você não pode falar isso. Não. Você não pode falar isso por 2 coisas, inclusive. Que ele não entende o que é uma se você fizer ordem, tal coisa... Isso, ele não entende uma instrução. E depois, um cachorro, diferente da gente, nunca vai fazer alguma coisa em janeiro para receber o prêmio
em dezembro. Sim. Só nós humanos somos sensíveis a contingências tão atrasadas, assim, a reforço tão atrasado. Nós conseguimos postergar um benefício, né? O benefício Isso, lá na frente, a gente consegue antever o que a gente vai receber. Sim. Né? Por quê? Por muito treino. E por toda essa história de diferente da nossa espécie que nós conseguimos falar. Né? Nós conseguimos nos comunicar usando o nosso aparelho vocal. Então me lembra aí, você falou que a primeira coisa é a imitação da manada, a segunda coisa é a modelagem. A modelagem, que é pela consequência daquilo que eu faço. Isso. E a terceira coisa é instrução verbal. É por instrução. Então é eu aprendendo. Aí é usando os sistemas formais de aprendizado e informais também, né? Isso. Eu vou me treinar, vou botar para dentro da cabeça uma série de coisas, ampliar meu repertório e vou aprender conscientemente. Vai aprender novos comportamentos. Então, o que a gente listou? A gente listou 3 formas de alguém aprender comportamentos novos. Sim. O que acontece? Muita coisa nas organizações de trabalho acontecem dessas 3 formas. Sim. A gente vê uma pessoa na organização de trabalho fazendo alguma coisa e recebendo alguma coisa por isso, o que a gente passa a fazer igual. Né? Um funcionário vê o outro no WhatsApp, ali ou no Facebook, um tempão e não acontece nada. Já saquei qual é a jogada aqui. Já saquei qual é a jogada aqui. Ele vê o cara chegando atrasado 2 horas, não acontece nada, ele vê ali. Ou ele vê o cara, pelo outro lado, né? Ele vê o cara chegando atrasado uma vez e sendo demitido, ele aprendeu ali também. Né? A não chegar atrasado. É irresistível não extrapolar isso aí para nível nação, né? Que você vê o deputado que rouba e não acontece nada. Então, automaticamente, na minha cabeça, tá construída uma verdade, cara. Deputado é o cara que rouba e não acontece nada. E se um dia eu for deputado, eu acho que eu vou meter a mão também, porque não vai acontecer nada, e eu vou me dar bem como esse cara também, né? Sabe uma coisa que você está falando aí que me tocou um negócio interessante que eu estava lembrando? Que a menos que você esteja na escola estudando psicologia, sociologia, antropologia, você não vai lidar com as 2 primeiras coisas, você só vai aprender a terceira. Se você for para uma escola de liderança, vou fazer administração de empresas, você só vai até o terceiro ponto. O primeiro e o segundo não está lá, não faz parte do... Então, está mudando, né? Aí mudando. Chega a economia comportamental. Tá mudando. Não tanto a economia comportamental, mas o que acontece, eu acho que é mais essa possibilidade aqui, que essas novas mídias, Sim. essas novas formas de você adquirir conhecimento tornam uma aula expositiva algo que não tem mais muito sentido. Sim. Né? Antes, como a pessoa precisava aprender economia? Ela tinha de ler um monte de livro difícil, ou tinha de assistir um monte de aula, que já era um pouquinho mais fácil, ou talvez um pouquinho menos eficiente. Quarta-feira, 7 horas da noite, você tem que estar em Perdizes, no endereço tal, durante 2 horas sentado na frente de uma pessoa. Exato. E se eu não estiver lá, eu perdi, porque ou está lá nesse horário. Hoje, você perdeu essa aula, procura um tutorial. Sim. Procura um tutorial. Então, a aula expositiva não tem mais tanto sentido ser a base da educação. Hoje o que você tem? As metodologias ativas de aprendizagem. O que acontece? Você assiste o tutorial, lê o texto, faz os exercícios cabíveis e a sua aula, ir na aula é um prêmio. Se você fez essas lições de casa, você vai ali para discutir, para tirar dúvida, para se comportar. Então, hoje em dia, o desafio do professor, o desafio das escolas, para manter os alunos, não é simplesmente uma transmissão de conhecimento desse terceiro tipo. Ele precisa fazer diferente, ele precisa fazer as pessoas se comportarem lá na escola. Senão, elas não vão aprender. E vai ter roleplay, trabalho de grupo, vai ter discussões, argumentações e centenas de formas de aprendizagem ativa. Você sabe que eu fiz um programa aqui outro dia com um rapaz que é da área de eventos e tudo mais. Ele estava contando do mundo dos eventos, como é que essa coisa mudou, tudo mais. Nós estávamos discutindo exatamente isso.
Eu joguei para ele e falei, pô, é o lance do MTV Unplugged, né? O que é aquilo? É um show que acontece uma vez só, num dia, onde o povo vai, senta lá, fica lá durante 5 horas, aquilo vai, e aí eles gravam um show que vai ao ar e bilhões de pessoas assistem aquilo lá, né? Então, teve meia dúzia de privilegiados que assistiram aquele show, e quem não estava lá não sabe o que aconteceu. Milhões viram, mas o privilégio de ter assistido é só daquela meia dúzia, né? E a gente estava discutindo como aquele evento ao vivo, ele ganha uma característica de que ele tem sentido de existir como o produtor de um momento que é capturado e que aí é espalhado para bilhões, e todo mundo vê. Agora, sentar em casa e assistir uma belíssima apresentação da Orquestra Sinfônica de São Paulo é muito diferente de estar lá na Sala São Paulo e assistindo ao vivo. Quando você falou isso aí do prêmio, né? Quer dizer, o prêmio é você estar ao vivo e há pouco tempo atrás isso era uma desvantagem. Né? O que era? Era o seguinte, cara, que saco eu tenho que ir na aula e sentar para ver o professor. Meu, que saco, cara, eu prefiro estar em casa. E agora nós estamos invertendo de tal forma que eu estou pensando o seguinte, meu, eu quero estar lá. E eu lembro que o dia que nós conversamos aqui, a gente chegou à conclusão, cara, isso é o TED. É o TED. O que o TED é? Pô, são pequenas palestras, agora, para você estar sentado ali assistindo, cara, é um pavor, não é qualquer um que vai, não. Custa uma nota e é um puta privilégio você estar lá sentado assistindo aquilo ao vivo, né? É uma virada de total no sistema, cara. Isso, é bem diferente. E o que, no fim, o que eu estudo? O que é importante, eu acho, lá na minha área de atuação? É que esses tipos de interação entre os colaboradores de uma empresa e as consequências dele Sim. são muito pouco estudadas. Sim. As pessoas imaginam que o que você já deve ter ouvido um empresário falando, um chefe falando, eu estou pagando. Eles vão ter que fazer porque eu estou pagando. O que acontece quando você tem essa mentalidade? O cara vai fazer. Ele vai fazer o mínimo para não ser demitido. Sim. E daí você vai ter a famosa equipe desmotivada. Né? O salário fixo é isso. Né? Se eu fizer 10 ou se eu fizer 2, eu vou ganhar igual. Eu vou ganhar igual. Né? Eu não tenho nada, ou não é que eu não tenho nada, tem pessoas que fazem porque amam o que fazem. Essas são aquelas que a gente chama de intrinsecamente motivadas. Né? Na história de vida dela, ela adora o que faz. Então você pode adorar bater papo com as outras pessoas aqui, você fala, não, mas o que eu aprendo aqui, se ninguém vê, azar de quem não está vendo. Tá? Mas não é todo entrevistador que vai pensar assim. Né? Não é toda profissão que vai encaixar desse jeito. Né? E pior que isso, se você vai para rádio e televisão X, sei lá, hoje em dia, o canal, né? Canal que fala. Sim. Vai para o canal X. E daí você vai entrevistar, não, olha, não fala isso. Sim. Não, olha, essa pessoa você não pode. O que acontece? Você vai querer sair de lá. E daí alguém vai falar, pô, mas nós contratamos uma pessoa tão motivada e nos enganamos com ela. As pessoas não se veem punindo e deixando de reforçar. Né? Porque são as duas formas de você diminuir o comportamento de alguém. Punindo, que é essa horrorosa, tem efeitos colaterais horrorosos, ou se você simplesmente ignora, aquilo vai diminuindo. Né? Ninguém te manda uma mensagem, ninguém te dá um like, ou você não tem nenhum indicador de que tem as pessoas assistiram. Qualquer consequência, teu trabalho, né? Exato. Você vai diminuindo, é o que a gente chama de extinção do comportamento. Você sabe que eu tenho uma história deliciosa. Aqui é assim, tá? É bate-papo, você joga e eu jogo também, né? Então não é entrevistador fazendo pergunta, né? É bate-papo. Eu tenho uma história, eu acho até que eu já usei no podcast anteriormente, eu não vou conseguir me lembrar agora o nome dos caras, mas esse caso acontece no final da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos estão tentando desenvolver a bomba atômica nos Estados Unidos, e era uma corrida, era os alemães e os americanos. E era um negócio
top secret nos Estados Unidos. E ele era tão secreto que ele estava sendo desenvolvido em blocos, então ninguém sabia o que estava fazendo. Então o físico estava trabalhando, mas ele não tinha ideia do que era aquilo. Ele só trabalhava e tinha um outro grupo em outro lugar, tudo separado, cada um trabalhando ali. E os caras viram que não ia chegar em nada, não tinha produtividade, os caras não estavam motivados. E aí contrataram um sujeito, e esse é o nome que eu não vou me lembrar, que era um desses gurus, e pro cara organizar essa bagunça. E o cara chegou lá, juntou todo mundo, estudou o negócio e falou, cara, o único jeito que eu tenho é contar pra ele o que eles estão fazendo. Botou os caras numa sala e falou o seguinte aqui, cara, vocês estão criando a bomba atômica. E se vocês não fizerem rápido, os alemães vão fazer antes, nós vamos perder a guerra. E ele sai de lá e os caras detonam e fazem acontecer, porque descobriram o que era a consequência do trabalho deles. Né? Porque até então eu estou fazendo cálculo, cara. Pra que é isso, né? Tem um filme maravilhoso, não vou me lembrar o nome aqui agora, que é o filme das três mulheres negras que vão trabalhar na NASA. Ai, é bonito esse filme. É maravilhoso. E uma delas é uma matemática fantástica toda. E ali fica muito claro, quer dizer, o diálogo deles ali. E o que nós estamos fazendo? Que nós estamos mandando um cara num foguete e vamos trazer esse cara de volta. E não há a menor possibilidade disso acontecer, porque não tinha tecnologia para isso, né? E era um cálculo matemático que ela tinha que fazer, e ali fica muito claro, quer dizer, o que movia aquele pessoal. Eu tenho que trazer, eu estou vendo um astronauta na minha frente aqui, e a vida desse cara está na minha mão, cara. Eu vou ter que fazer um cálculo para trazer ele de volta vivo. E aquilo faz os caras se matarem, o filme é maravilhoso, né? Mas é muito isso que você está falando, quer dizer, se eu não sei para que serve meu trabalho, né? Para que eu estou fazendo isso aqui? Qual é a consequência dele lá na ponta? É duro eu me envolver, né? Eu abraçar, eu querer me motivar e tudo, porque... Pô. E um assunto que eu sei que você gosta, que é liderança, né? Sim. Qual é a função do líder? Exatamente criar consequências positivas para o trabalho das pessoas. O líder que cria consequências positivas para o trabalho das pessoas, que pode ser dinheiro para um, Sim. pode ser receber um elogio em público para outro, pode ser deixar claro que ele vai ser o mais inovador para um terceiro, e aí começa a entrar a função a dificuldade dessa história, né? O líder que consegue fazer isso é o líder que vai ter sucesso, né? O líder que consegue promover cooperação, que o líder o que ele quiser, né? A gente tem líderes que promovem comportamentos bons e líderes que já promoveram e promovem comportamentos horrorosos. Eu estou rindo aqui, porque você está falando, eu estou me lembrando. Eu estou assistindo uma série que eu adoro, chama-se The Last Kingdom, O Último Reino, está no Netflix, terceira temporada eu estou assistindo, e ontem à noite eu assisti, e você está falando aqui na hora veio, né, tá o Uhtred lá, que é o protagonista, ele tá lá, é um guerreiro, né? Ele tá com a turma dele, e uma hora eles estão lá num lugar, ele tá dentro de uma estalagem, e a turma tá toda lá, eles vão ter que partir pra guerra e tudo, ele vira pros caras e fala o seguinte, aqui, eu sou um lorde sem terra, eu não tenho dinheiro, não tenho terra, eu não posso dar pra vocês títulos, eu não posso dar nada pra vocês. A única coisa que eu posso prometer pra você é o seguinte, cara, vai ser jogo duro, a gente vai se ferrar, vocês vão sofrer, vai ser um horror, e lá no final vocês vão ter a única coisa que interessa para um guerreiro, que é reputação. Quem quiser reputação, vem comigo. E aí a turma toda levanta e vai atrás com ele. Quer dizer, ele oferece aquilo que é o que cada um daqueles caras estava buscando, né? E explicita isso, né? É isso que eu vou te dar, né? Agora, o bom líder não só oferece, explicita, como ele dá. Sim, né? claro. E isso prometeu cumprir, claro. Isso é importante ali. Tem que cumprir, tem que ter toda uma história de consistência entre o discurso, entre o discurso e o comportamento, né? Entre walk the talk. Walk the talk, ou entre o dizer e o fazer. Sem dúvida. Né? Então, não tem nada pior para uma empresa do que chegar ao líder e falar, olha, eu te prometi, mas mudou a situação aqui. Isso, mudar a situação não é problema de quem fez. Sim. E eu vou até dizer, a pessoa pode conscientemente falar, tá bom, mas vai piorar o desempenho dela. Né, porque ela efetivamente se comportou e não teve a consequência. Sim. Né? Então, essa quebra de confiança, né? Quebra que é de a pior confiança. coisa. Né? Me fala uma coisa, eu entendo que o teu trabalho, você tem um trabalho grande acadêmico, né? Que é na academia, que é estudando, etc., pesquisando e dando aula.
E você no comecinho falou aqui um pouquinho de consultor. Eu sou um pouquinho de consultor. Que eu acho que é o momento em que você está junto às empresas. Não, então, eu estou junto às empresas também como professor. Eu sou... os meus alunos, por exemplo, eu tenho agora um aluno estudando vendas sugestivas no mestrado. O que eu falei o comecinho do Paradigma, que era um curso de especialização Sim. em clínica, mas o Paradigma agora ele cresceu, tem 15 anos, e ele tem uma característica interessante, que ele foi o primeiro, a primeira instituição a ter um mestrado profissional em psicologia aprovado no Brasil. O mestrado profissional é uma categoria de mestrado estrito sensu, como acadêmico, que é o que a gente conhece mais. Tem há décadas em várias áreas, mas na psicologia não tinha, por peculiaridades da área. Então, o Paradigma tem o primeiro mestrado profissional em psicologia, que chama o programa de mestrado, é o programa de mestrado em análise do comportamento aplicada, ali no Paradigma. Então eu tenho vários mestrandos estudando em organizações, né? Entendi. Eu tenho mestrando estudando como, por exemplo, organizar a equipe para fazer inclusão social. Eu tenho mestrandos estudando como aumentar vendas com essas técnicas da análise do comportamento. Eu tenho mestrandos que já fizeram, por exemplo, estruturaram um departamento de recursos humanos numa rede de restaurantes. Uma rede real. Não, fazendo, são todos reais. Então talvez a gente consiga ligar isso com a pergunta que eu ia chegar para você, que era o seguinte. Eu já entrevistei aqui eu já conversei aqui com todo tipo de gente. Cara que estudou em Harvard, na GV, na faculdade de esquina lá em Bauru. Eu tenho de todo tipo de gente aqui, né? Eu tenho empreendedores, executivos. Cara, você não faz a conta aqui. E eu não tenho medo de errar. Se eu disser para você que 100% dos que sentaram aqui, eu fiz uma pergunta, eles responderam igual. E a pergunta era a seguinte: vem cá, quando você assumiu a primeira vez o teu cargo de liderança, alguém te preparou para aquilo? E todo mundo fala, não. Você estudou em algum lugar? Não. Você teve aula para isso? Não. Como é que você fez? Cara, eu entrei e fui fazendo. Eu ouvi o que meu chefe fazia, eu copiei alguma coisa, fui e me ajeitei, entendeu? Então a base teórica para aquilo, eles dizem, não, eu não tive. A hora que começou, quando eu entrei na briga e eu vi como é que era, eu tive que me virar. Como é que você mandou para mim? Alguém te ensinou a mandar alguém embora? Não, eu nunca, eu tive que me virar, né? Eu estava tentando encontrar o seguinte, a aplicação desse estudo todo que você faz nessa realidade das empresas, que está recebendo gente que diz que vem preparada da escola, mas que na hora de executar, me parece que é uma coisa assim, eu tenho aulas teóricas de futebol que são uma maravilha, aí eu entro em campo, boto uma bola na minha frente, eu não consigo fazer absolutamente nada com a bola, né? Tem essa conexão, quando você falou para mim desse teu povo que está estudando lá, etc e tal, como é que é essa ligação? Essa realidade que eu te passei é uma coisa que está mudando, ou é algo que sempre foi assim e vai ser sempre, porque na teoria a prática é outra? Então, acho que na teoria, primeiro vamos admitir isso, na teoria a prática é outra, né? Então, por mais que eu tenha falado de metodologias ativas de aprendizagem, hoje o aluno em sala de aula não está só ouvindo, ele está fazendo, é um roleplay. Né? Okay. Uma coisa é eu ensaiar aqui essa nossa conversa e outra coisa ela está acontecendo. Sim. Né? Nós somos são duas situações bem diferentes. Né? Isso é o primeiro. Então está melhorando, mas a realidade das empresas, eu nunca vou esquecer, na GV eu tinha um professor que falava o seguinte: olha, é professor de finanças, eu não vou lembrar o nome dele, era Finanças 1, vamos fazer esses cálculos aqui e vamos desprezar os custos de transação. E daí você tem a disciplina inteira, você aprende a investir, a desinvestir, a tomar decisões de abertura de capital, de fechamento de capital, todas desprezando os custos de transação. Fazer isso é a mesma coisa de esquecer de pagar o banco. Sim. Né? Como é que você vai fazer qualquer operação no mercado financeiro sem lembrar que você vai ter de pagar o banco, a corretora, o que quer que seja, né?
não serve para nada, né? Na hora você vai ter de reaprender. Tudo que eu tive de reaprender, porque eu logo percebi que os custos de transação eram as coisas que realmente viabilizavam e inviabilizavam. Então, às vezes os professores estão preocupados, e eu sou professor, eu posso falar isso, às vezes eu estou preocupado em que a pessoa entenda o conceito para depois se virar na prática e fazer, a partir do conceito, aprender essa realidade. Mas, de outro lado, então, o que a gente tem? A gente tem pessoas que têm os famosos estágios. Sim. Né? A pessoa vai lá e vai fazer o estágio. Se você pegar outros países que não o Brasil, você tem os tais dos summer jobs, que são muito mais valorizados do que são aqui, né? Tem no currículo das pessoas, até para elas ingressarem nas universidades, não é que nota você tirou na prova, é o que você já fez na vida, amigo. Você já trabalhou? Já fez o seu trabalho voluntário? Né? Quem você já ajudou? Você já ajudou o rico? Já ajudou o pobre? Né? O que você desenvolveu? Eu fiz um material outro dia falando sobre esse negócio desse esquema de contratação, e os caras contando dos caras que leem currículo de ponta cabeça. Ele vira ao contrário e começa do fim para o começo. Eu falei, não me interessa, eu quero ver... deixa eu ver seu hobby. Deixa eu ver o que você anda fazendo. Ele começa de trás para frente para depois chegar no que o cara estudou, né? Então ele inverte o currículo e vira ao contrário, né? Nesse sentido, é o fazer. Ali, na análise do comportamento, a gente já tem isso bastante claro, né? Porque como a gente estuda o comportamento das pessoas, como objeto de estudo é o comportamento das pessoas, a gente presta bastante atenção no que as pessoas fazem, né? E falar, já dizia aquele Skinner lá, o professor de Harvard, fundador da análise do comportamento, falar é um comportamento muito fraquinho, né? Ou a gente tem aqui agora o Fernando Henrique dizendo, tudo que ele falou, tudo que o presidente eleito falou não vale, eu quero saber o que ele vai fazer. Né? E esses são exemplos. Então ali na escola, no paradigma, quando a gente tem um mestrado de análise do comportamento aplicada, isso significa que a gente demanda o quê? Que todo mestrando vá e faça um experimento. Fazer um experimento quer dizer, ele vai ter lá, por exemplo, eu tenho um mestrando agora, que é uma delícia de mestrando, o Marco Aurélio, que ele está estudando, então, promoção de melhoria de liderança em organizações. Tá? Ele não vai ler 20 livros, inclusive ele chegou ali já com 20 livros lidos, né? É um cara mais velho que sabia o que queria. No mestrado profissional as pessoas chegam já muito sabendo o que elas querem. Elas falam, eu preciso aprender para resolver esse problema que eu tenho na minha vida profissional, geralmente profissional, né? Eles chegam ali falando o seguinte, eu quero usar um método científico, né? Eu quero mudar o mundo. E mudar o mundo, de novo, não é falando. Tá? Então, o Marco Aurélio, voltando, ele quer promover liderança. Ele estuda liderança, chegou com 10 livros de liderança. O que ele está fazendo agora no mestrado dele? Vai estar me xingando, além de estar xingando o orientador. Né? Ele vai pegar 4 empresas simultaneamente, ele vai dar um curso de liderança baseado nos moldes ali que a gente montou, e além disso, depois do curso de liderança, ele vai dar mentoring para os líderes nessas 4 organizações e vai ver vai coletar dados de mudanças efetivas nos liderados desses líderes. Porque qual é a medida de uma liderança? É o liderado. Então é quanto tempo o liderado demora para reagir. Depois que o líder fala, temos todos de começar a abraçar esse novo projeto. Quantas pessoas começam imediatamente? Quantas pessoas começam depois de uma semana? Quantas pessoas nem começam? Né? O que o líder precisa fazer? Promover cooperação? Né? Ele precisa que a equipe trabalhe junto, que um cubra o outro. Como ele faz isso? Não adianta falar, eu quero que vocês cooperem. Ele vai ter, então, de começar a reforçar os comportamentos de cooperação entre as pessoas.
né, de dar ideias novas. E assim por diante. Ele tem uma lista ali, que é uma lista curta, a banca reclamou, de 50 comportamentos que ele tem de ensinar para o líder. Não que o líder não saiba, mas o líder precisa dar consequências positivas quando qualquer um dos membros da equipe emite aquele comportamento. É isso que o Marco Aurélio está fazendo nesse mentoring. Tá? E no final da pesquisa ele vai medir, ele tinha medido quanto daqueles comportamentos, daquele tipo de comportamento, os colaboradores desses líderes emitiam antes de tudo isso e quanto eles emitiram depois do treino que o Marco Aurélio está dando para eles. Sim. Tá? Então, o Marco Aurélio, por acaso, é um cara que já sabia bastante de liderança. Mas o Marco Aurélio aprendeu a fazer durante o mestrado. Ele vai sair um mestre ali que vai saber fazer isso. Porque ele já fez uma vez. E ele tem uma prova científica. Olha, antes era assim, eu fiz a intervenção, depois era assim. E são 4 empresas, porque ele coleta o antes da 2, 3, 4 por mais tempo, até acabar, ou até chegar no depois da primeira. Então, tem todos os delineamentos científicos que fazem com que não só ele aprende a fazer porque ele tem que fazer o experimento lá, e o experimento é uma intervenção. Né? E, do outro lado, tem uma prova científica do que ele fez. Cara, se ele conseguir formatar esse processo, ele vai ter um produtasso aí pra botar no mercado. Eu tô com um problema com ele porque ele sabe que ele tem um produtaço, ele já tá vendendo isso aí. Imagina se não vai, né? Porque, pô, eu encontrei uma forma, um jeito formatado de medir mudança de comportamento, isso é o sonho de qualquer gestor em qualquer empresa, né? Então, essa é uma disciplina que a gente tem lá, Sim. que é a metodologia da pesquisa aplicada. Sim. Né? O mestrado profissional foi uma categoria de mestrado criada, é uma política de Estado. Né? Há mais de uma década, o governo viu o seguinte, que o Brasil é muito bom em produção de conhecimento. Nós precisamos melhorar, tá? Mas com todas as nossas dificuldades, nós estamos muito bem em produzir conhecimento de ponta, em produzir conhecimento científico. Mas o que a análise do Estado brasileiro é que todo esse conhecimento fica encapsulado nos programas de pós-graduação das universidades Sim. e dos institutos de pesquisa pelo país. Sim. Então, enquanto um mestre acadêmico, falando aqui muito rapidamente para você, ele é formado para ter habilidades básicas de pesquisa e preparação para docência de ensino superior, o mestre profissional é formado para ter habilidades básicas de pesquisa e para transferir tecnologia do sistema de pós-graduação para fora dele. Às vezes, fora dele é a própria universidade. Sim. E imagina isso para as empresas. Então, o que você está falando é o sonho de... ter uma tecnologia de mensuração, é o sonho de todo empresário. Sim. Isso já está disponível, já tem ali. Eu tenho uma disciplina que ensina a fazer isso daí. Só que, se é um mestre acadêmico, ele vai ser professor disso. Sim. Se é um mestre profissional, esse cara vai atuar na empresa. Vai virar um consultor. Vai virar um consultor, ou ele vai virar um consultor Sim. externo, um consultor interno. Sim. Né? Ou agora eu tive uma moça que trabalha, uma engenheira química, que trabalha com odores, que essa nem começou ainda a fazer, ela foi lá fazer, eu estou torcendo para ela ir, né? Uhum. Ela quer saber a influência uma parte, ela já sabe bastante, mas ela quer aprimorar o conhecimento dela, da influência dos odores no comportamento de compra ali, alguns odores, e como a pessoa vira de vegetariana para carnívora, de carnívora para vegetariana, e quais são as consequências as consequências comportamentais dessa mudança aí. Olha só, ela é uma engenheira química que trabalha num departamento de vendas e veio fazer, espero que venha sim. fazer um mestrado profissional para conhecer exatamente como aplicar esse método científico para resolver esse problema dela. Uhum.
Do mesmo jeito que tinha aquela outra que queria incluir pessoas com síndrome de Down em empresas. E ela aprendeu, e hoje ela está trabalhando numa ONG para fazer isso. Sim. Mas a graça é que tem várias pessoas que estão melhor incluídas nas empresas, né? E ela tem uma pesquisa ótima, que ela vê como aumenta a produtividade da empresa, como a equipe fica mais motivada, que se tem ali, mas como precisa preparar para essa pessoa entrar, e assim por diante. Cada um está resolvendo um probleminha. É legal que cada uma dessas pessoas vive e depois monetiza. Elas têm um valor de mercado, aumenta o valor de mercado delas, né? Essa tua área de estudos aí, você estava falando da interesse. Quando você falou lá atrás, você estava me lembrando, né? Tentando imaginar, cara, onde você falou, lá nos anos 30 começou a ser estudado, começou a ser mexido. E eu não sei se eu estou certo, mas eu tenho uma grande suspeita que um dos motores para a evolução desse estudo todo foi o pessoal do início do marketing, tudo, que queria entender como é que eu provoco as pessoas a consumir mais ou menos, né? E eu me lembro que eu fui fazer alguns eventos e tive com o pessoal eu não me lembro se era do Pão de Açúcar, mas era alguém de supermercado. Era uma rede grande, ou eram várias redes, era um evento deles a todos. E o cara fez uma apresentação mostrando como é que o layout e a cor aplicada no ponto de venda aumentava a venda de coisas. Ele falou, bom, essa semana aqui é a semana do morango. E ele mostrava o estudo antes e depois deles decorarem da cor vermelha os corredores e culminar no final do corredor com o morango à venda ali. Ele falou, então, o fato do vermelho estar presente aumentou a venda do morango em 15, 16, 20%. E você fala, mas como assim, cara? O que você fez? Não, a gente mudou a cor. A gente pegou daqui, botou ali, mudamos de lado, fizemos em vez de quadrado, ficou redondo. E tem experimento disso tudo. De cada mudança dessa implicava numa atitude do consumidor que é aquilo que eu te falei. Isso não é matemática, né? Como assim? Só pelo fato de eu ser impactado pelo vermelho, eu vou me dar vontade de comprar? Vai. E esses caras estudando e aplicando isso no dia a dia, né? Quer dizer, exato, não é uma abstração teórica, né? Milimetricamente calculado ali. Ele estava falando, cara, a semana de tal coisa, pode entrar e você vai ver, mudou a cor. O que era aquilo? É uma forma de você projetar. No segmento onde eu atuo, que é esse segmento aqui de internet, essa coisa toda de conteúdo via digital, etc e tal, também tem alguns estudos que começaram há bastante tempo atrás, tem as formas de lançamento, e tem várias coisas que são ficaram até pitorescas ali, né? O pessoal comentando, falando sobre precificação, que você quando oferece para os caras para comprar, o preço tem que terminar com 7, entendeu? Se você oferecer por R$80, vende menos do que se você oferecer por R$87. Como assim, bicho? Põe 7, o 7 aumenta a venda. Qual é a explicação? Não sei. Mas o 7 aumenta a venda. Então você vai olhar 87, 37, 47, 27, né? E tudo técnicas que vão fazer os tais dos gatilhos mentais, né? E que podem ser usados para o bem ou para o mal. Ou te obrigar a comprar um negócio que você não precisa, que você não vai usar. Ou então, posso provocar uma mudança, né? Como eu posso reduzir a epidemia da AIDS utilizando gatilhos mentais, né? Que é uma coisa para o bem, né? Isso tem tudo a ver com essa questão de estudar o comportamento da manada, que não é o comportamento do indivíduo. Então, né? Esse não é o comportamento da manada, mas porque lembra que aquele é filogenético, né? Sim. Essa cor aí, eu não sei, eu nunca vi esse experimento, fiquei curioso, né? Pô, é interessante. Porque eu estudo mais ali a parte de recursos humanos, mas também estudo um pouco dessa psicologia do consumidor, que é mais a interface da psicologia com a economia comportamental, né? Ou a gente tem agora a análise do comportamento econômico, né? São várias formas de falar a mesma coisa. Mas a palavra-chave aí é experimento, né? Quantas marcas de geleia eu vou colocar? Sim. Se eu botar uma, quantas pessoas compram? Se eu botar 2, quantas pessoas compram? Se eu botar 3, se eu botar 4, 5, 6, 7, 8... E daí a gente descobre que se a gente colocar 6 marcas diferentes, aumenta. Sim. Não adianta eu colocar 7, 8, 9, vai diminuir. Sim. 2, se eu tiver só 2 ou 3, eu não estou falando isso como até no experimento deu 6 marcas de geleia. Eu conheço, por acaso, eu tenho esse experimento numa apresentação que eu fiz, mas é exatamente isso, né? Com 6 marcas vendia mais do que com 4, 5 ou 7, né? Exato. E o que acontece aí? Alguém precisou experimentar. Sim. Não adianta a gente
só ficar pensando no que seria se não fosse, né? Mas essa foi a virada da economia comportamental, né? Sim. As pessoas começaram a experimentar. E é algo que vem, parece mesmo, da psicologia para a economia, né? Sim. E vem e tem muitas outras áreas que ainda não usaram isso e vão. Agora, o Thaler, que ganhou o Prêmio Nobel o ano passado, é isso, né? O nudge é isso, né? Ele prepara ele organiza o Estado para dar empurrõezinhos para as direções que o Estado acha que a política pública deveria fomentar, né? Ontem à noite, que eu estava lendo uma pesquisa dessa a nova forma de rotular embalagens de alimentos, né? E tinham ali duas possibilidades, ou estão sendo estudadas, parece, duas possibilidades. Ou as pessoas colocam uma faixa preta, duas faixas pretas no alimento, a depender da quantidade que ele tem. Uma outra possibilidade era colocar um sistema de farol, que eles chamaram assim, verde, amarelo e vermelho. Né? E daí tinha uma pessoa falando, porque se a gente colocar farol, a pessoa vai aprender, se a gente colocar 1, 2, a pessoa vai... O outro falava, se a gente colocar uma faixa preta, duas faixas pretas, a pessoa vai relacionar com o remédio, que aquilo não pode. Não tinha na descrição do experimento, na descrição da notícia, ninguém falando, olha, nós experimentamos esses dois modelos e esse modelo aqui produziu melhores resultados. Isso era o que eu queria ver, como consumidor, como alguém, como cidadão que vai ter lá uma mudança nos rótulos. O que é melhor para mim? É melhor eu ver uma faixa preta, duas faixas pretas ou verde, amarelo e vermelho? Você não precisa fazer esses experimentos em larga escala, você pode fazer isso controlado. Você pode usar a experiência de outros lugares que já fizeram, né? Mas tem que experimentar. Não adianta ficar pensando o que vai ser e daí decidir só no pensamento. Acho que é isso que os meus alunos aprendem lá. Eles aprendem a experimentar, os meus e de todos os meus colegas. Claro. Como é que é a tua demanda para essas pesquisas? Você falou no começo que você estava com 3 áreas basicamente de atuação. Você chegou nelas por acaso, uma leva a outra, você encontra uma demanda, é uma demanda de mercado, é uma demanda intelectual? De onde vem essa? Então, eu acho que primeiro eu preciso querer estudar, porque dá um trabalhão estudar. Sem dúvida. Né? Então, é uma demanda pessoal. Acho que são três áreas que me interessam. A área das organizações, por aquilo que eu te falei lá atrás, eu gosto de trabalhar com gente, e até um jeito de você sair do trabalho mais solitário de pesquisa, né? Que é a parte do comportamentos e sistemas em organizações, né? Aquela de sustentabilidade também é interesse pessoal. Eu acho que eu fui jovem na década de 70, né? Eu acho que foi quando começaram esses movimentos e a gente cresceu vendo que acho que todo mundo que tem uma perspectiva um pouco mais de longo prazo acaba vendo que não está indo muito bem, que é melhor a gente se preocupar com isso. Vale a pena a gente se preocupar com isso. E esse terceiro, atenção, movimento dos olhos e leitura, eu acho que veio da minha pesquisa de pós-graduação ali. E é como, voltando para o Daniel Kahneman, né, um pouco de sunk cost effect, assim. Ninguém quer estudar, mas eu já investi tanto nisso, né, que eu vou continuar fazendo. E também é um trabalho bonito, que vai ajudar as pessoas. Qual é a aplicação? De novo, você está falando, eu estou me lembrando de novo lá na APAS, supermercado, os caras com o estudo de olho da pessoa percorrendo a gôndola. Isso. Onde é que está o olho da pessoa? Então tem uma área nobre, a segunda nobre, a terceira nobre. O produto que está ali, ele não está ali por acaso. Ele está ali porque é para estar naquele lugar, porque ali ele vai vender mais ou menos, né? Inclusive o supermercado pode cobrar do industrial para botar ali, não em cima ou embaixo. Exatamente. Né? Então, eu estudo essa atenção e movimento dos olhos, mas na leitura, né?
Então, eu estudo como reforçar o movimento dos olhos das pessoas, aumenta a fluência delas a ler. Porque o que acontece é o seguinte, lembra que eu falei, olha, a diferença do cachorro e do ser humano Sim. é que nós estamos sensíveis a consequências mais atrasadas, né? Os outros animais, eles estão muito menos sensíveis a consequências tão atrasadas. E isso daí, para alguns animais, podem ser da ordem de segundos. 1 minuto num pombo ali é 1 ano para uma pessoa. Mas mesmo as pessoas, elas vão ter o comportamento delas mais influenciado se as contingências forem mais rápidas, né? Claro. Se as consequências forem mais rápidas. Sim. Então, o que eu estudo ali é aumento de fluência, de movimento dos olhos, sem esperar aquela leitura fazer algum sentido para a pessoa. Tem gente que rapidamente aprende o poder da leitura, né? Poxa, eu ler vai me ajudar. Sim. Né? E tem pessoas que não, né? Um caso simples de você ver que tem pessoas que não é aquela quantidade de alunos, por exemplo, que não leem o enunciado do problema antes de responder, né? Todo mundo já fez isso uma vez, né? Sim. E foi corrigido, mas na história de vida de algumas pessoas, as que a gente classifica como mais impulsivas, esse aprendizado foi mais difícil, ou ainda não aconteceu. Uhum. Tá? E daí o que eu estudo ali são formas de produzir esse aprendizado aí. Esse teu estudo, ele leva em consideração a diferença entre o veículo que está sendo usado, se é um livro, se é uma tela de computador, se é uma tela de... Ou isso não faz diferença, né, para você? Então, para mim, as minhas pesquisas, para eu poder medir o movimento dos olhos durante a leitura, o olho vai muito rápido durante a leitura, né? Sim. Ele vai muito rápido sempre, mas durante a leitura ali, ele tem uma organização toda especial, incrível, que a nossa civilização conseguiu produzir isso, né? Então, ele leva em conta essa questão. O tá? suporte, em que o suporte? Desculpa, o computador. Okay. Eu faço o computador para ser mais fácil. Tá? Porque você tem uma câmera no olho da pessoa, acompanhando o que o olho está fazendo. Agora, para responder você mesmo, o que acontece é o seguinte. Eu vou te dar uma historinha. Durante muito tempo as pessoas acharam que letras serifadas produzia a leitura mais rápido. Tá, serifa é a basezinha que tem no pé. Então você faz o A, e no A do pé no pé do A tem duas basezinhas, né? Isso. Que foi como se fosse um sapatinho no pé. Isso chama serifa. Quando você tira aquilo lá, são letras, é o tipo de letra. O Times Roman, que é a mais famosa, é serifada, e o Arial é não serifada, que ela é retinha no teu pezinho, né? Isso. E então, quando você pega uma letra serifada, pela sua explicação, já ficou claro que a gente tem uma linha ali embaixo. Isso. Né? As pessoas durante muito tempo acharam que a serifa era algo que era importante para aumentar a velocidade da leitura. Com o tempo, elas perceberam que o que aumentava a velocidade da leitura era o costume com o qual a pessoa lia aquela letra. Então, se você pega uma letra sem serifa, o Arial, né? O Arial. O Arial... Calibri, Arial, essas coisas. Né? Quem nasceu, né? Quem começou lendo letra sem serifa e lê letra sem serifa, tem a maior parte da vida lendo sem serifa, lê mais rápido em letra sem serifa. Ok. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, olha, não é que no computador a gente lê mais devagar do que lê no livro, não é que no livro a gente lê mais devagar do que a gente lê no computador. Se você está acostumado a ler no livro, você vai ler mais rápido em livro. Se você está acostumado a ler no computador, ler na tela, você vai ler mais rápido na tela. Sim. Né? Ou se você está acostumado a ler com grande contraste, você vai ler melhor com grande contraste. Se estiver mais acostumado com pequeno contraste, você vai ler com um pequeno contraste. Até agora o que a gente sabe sobre essa questão é essa aí. Ou seja, cada vez a gente teve uma onda no livro, né? Teve uma hora que a gente achou que o livro
físico. Ia dançar, ia perder pro e-book. E daí a gente, lá no Paradigma, a gente tem uma editora também. Teve um livro que nós falamos, nós entramos nessa onda, vamos lançar só e-book, né? É mais ecológico, é mais fácil, vai poder ser mais barato, não vamos precisar fazer a gráfica, vamos poder oferecer instituição sem fins lucrativos, né? A gente sempre quer dar o mais baratinho. Não vendeu um livro. Um livro. A gente imprimiu, já estamos na segunda edição. Sim. É o mesmo livro, né? Sim, sim. As pessoas que compram, eu sei lá porque elas compram esse livro. Eu nem estou falando que leram mais no físico do que no e-book. Porque todo mundo pode ter comprado e ninguém lido, né? Você comprar um livro não significa que você vai ler esse livro. Mas aumentou a probabilidade da pessoa ler, né? Vamos à economia comportamental, né? Eu não comprei um download de um treco que está aqui dentro, não tenho a menor ideia. Eu tenho 2.000 livros no meu leitor de e-books e aquilo não significa nada para mim. É um aparelhinho que acabou a energia, não tem mais. Agora, 2.000 livros na minha sala, cara, e é outra conversa, cara. E eu pego o bicho na minha mão, meu senso de propriedade, cara, é o meu livro, cara. Não vou te emprestar porque eu tenho ciúme dele. Como é que eu faço com um download? Não vou te emprestar o download porque eu tenho ciúme dele. Não há nenhuma emoção envolvida. Ou no Kindle, eu não posso nem emprestar, né? Eu comprei um livro no Kindle na vida. Pois é. Porque na hora que é um livro de trabalho, um livro lindo. Para o primeiro aluno que eu ia emprestar, não dava para emprestar. Falei, professor que não pode emprestar livro é o contrário de você, né? Eu preciso emprestar, eu preciso divulgar. Eu botei uma frase essa semana aqui lá do Rafael, que está com a gente lá na Confraria Café Brasil, que ele botou lá que não há emoção, é uma coisa assim, não tem emoção no streaming, né? Não tem emoção, eu não consigo, vem ver minha coleção de DVD, como vem ver minha coleção de download, não dá, e é uma mudança brutal da psicologia de consumo mesmo, de comportamento, né, cara? O que eu gastei de dinheiro na minha vida com LP, com CD, com DVD, com Blu-ray, e isso tudo desapareceu. E agora tá aqui dentro, cara. Eu aperto uma teclinha aqui, chego em casa, aperto uma tecla e entro no Netflix. E agora aperto uma tecla e entro no Spotify. E aquilo tudo que era meu amor da minha vida, não há mais. Não posso te dar de presente um CD. Então, essa é a parte certa. Agora, na questão do amor... Sim. Você vai começar a ter amor, sim. As novas gerações vão começar a ter amor, sim, por aquela sua lista. Você já deve ter amor à lista a playlist. É outro amor, né? É outra conversa, é outra história. Não tem tato, né? Não tem cheiro, entendeu? Você quer pegar... Olha nós aqui. Pegar um Dark Side of Moon em LP, abrir aquele LP inteirinho, cara, ver aquela coisa colorida, aquela obra de arte na tua frente, cara, tem um prazer físico ali que vai sumir. E eu não estou dizendo que isso é pior ou melhor, eu estou dizendo que o prazer físico daquilo lá não vai ter mais, então vai ser uma outra coisa. E o interessante por exemplo, se você pegar o exemplo dos leitores do Kindle, qual é o desespero do Kindle? O Kindle tenta de todas as formas reproduzir uma página real de livro. Ele quer ser a cor da página, você tem que olhar para o Kindle e falar, cara, parece que eu estou vendo um livro. Até na forma de você girar, né? Passa a mão daqui para lá. Então eles querem tentar reproduzir aquela cultura que está na cabeça da gente lá, que vem junto conosco lá, né? Mas eu acho, vai ter outra coisa lá na frente. Agora, aquela história... eu vou te contar eu não consigo carregar 2.000 livros comigo numa viagem. Com o Kindle eu levo no bolso, né? A primeira vez, eu tenho um filho que hoje tem 9 anos, a primeira vez que eu fui ler um livro para ele começou a apertar os peixinhos do livro para ver se ativava alguma coisa. Bom, cara, não vai longe. Não vai, eu tenho meu Kindle. Quantas vezes você acha que eu molhei o dedo na hora de virar e eu conversei com os meus caras, eu também. Quando eu vi, eu estava molhando o dedo aqui para virar a página e era um Kindle, cara, né? Então nós estamos condicionados, né? Imagina que quando você lê ali, você vai ter, você aperta lá no Kindle, você aperta o dedo, vem o dicionário. Sim. Né?
isso Putz. dá para, se o prazer, lembra que se o prazer é entender, Sim. se o reforçador que você Sim. tem de ler um livro é entender, Sim. é adquirir conhecimento, Sim, sim. ficar mais esperto, imagina que um livro eletrônico vai ampliar esse Não, prazer. mas não há dúvida nenhuma. Tem um trade nessa história, tem uma troca. Né? Olha só. Que aquela só bati o dedo, viu uma citação, bati o dedo na citação, ele abriu um lugar onde a citação aparece e eu consigo ir para dentro da Wikipedia e olhar ali e ver quem é o cara. Meu, isso é maravilhoso, outra né? leitura. Tem um trade, tem uma troca aí, que o livro não vai. Então são duas gerações, são dois mundos completamente distintos aí, né? Eu acho que esse negócio vai para um lugar aí que a gente não faz a menor ideia, cara. E de certa forma é até, como é que eu vou dizer? Chega a ser até preocupante, porque na medida em que a gente conhece essas técnicas todas, né? Imagina o que não vão fazer com a gente, cara. Sabe, imagina alguém. Onde é que eu quero chegar em você? Eu prevejo uma discussão ética de uma dimensão que a gente não consegue. Eu estou discutindo ainda se eu tenho que devolver ou não a carteira que eu achei na rua. E você está me contando de um mundo que vai ter uma discussão ética num nível que, cara, pera um pouquinho, será que é ético o cara usar um gatilho mental que me faz comprar um negócio que no fundo eu não preciso? Né? Exatamente. Como é que isso vai cair na lei? Como é que vai legislar isso? E mais que isso, imagina que o Estado está tomando decisões por você. Sim. Né? E na hora que ele faz isso, tem algumas consequências ali listadas, mas as duas importantes para essa nossa questão aqui uma, se o Estado está tomando decisão para você, você não está aprendendo a tomar suas decisões. Essa é uma. Sim. A segunda, e daí a resposta mais rápida para essa daí mas quem disse que o cidadão quer aprender a tomar todas as decisões que ele precisa? Bom, mas também quem disse que ele não quer? Né? Quem disse que eu quero ser tutelado, cara? Eu quero ser tratado como criança? Não, desculpa, eu quero errar por mim, né? O parceiro do Thaler nesse Nudge, né, escreveu agora um livro que eu defendendo essa teoria do paternalismo libertário, né? E daí é isso, o que ele está falando, a resposta dele é essa daí. E a outra resposta é daquele famoso dilema de quem guardará os guardas, né? Exato. Quem julgará o juiz, né? Quem julgará o juiz, né? Se a gente tem esse poder todo, né? Como a gente protege a sociedade desse poder? E daí você sabe que o Skinner tem uma boa resposta para isso daí. De novo, esse velho Skinner, ele era esperto. Não era querido, mas era esperto. O que ele falou é o seguinte, não é quem. Que época é isso? Você está falando de anos o quê? Que anos o quê? Ele escreveu esse texto que eu estou citando para você, onde ele escreve isso, chama Behaviorismo e Democracia, e ele escreveu na década de 1970. 70. Isso. Ele fala o seguinte, não é quem guardará os guardas, mas é o que guardará os guardas. A única coisa que pode guardar os guardas é criar uma sociedade que seja crítica aos seus próprios costumes. Então nós estamos fazendo assim. Não dá para só aceitar que nós estamos fazendo assim. A gente precisa aprender a discutir por que nós estamos fazendo assim e se essa é a melhor forma. Né? Então, no fim, a solução não é técnica. Essa é E é incrível que ele foi o tempo todo, principalmente pelos pedagogos, ele foi muito acusado de ter soluções tecnicistas. Né? Não é uma solução técnica que resolve ou que protege a sociedade. É uma solução educacional. A gente tem de formar cidadãos críticos, né? Autônomos. O que é um cidadão autônomo? É um cidadão que sabe resolver seus problemas, que sabe tomar suas decisões e que sabe se autocontrolar. Esse é esse tripé. E aí quando você pega um estado que quer proibir você, quer decidir quanto de sal você vai comer, quer decidir onde é que você vai andar, como é que você vai aplicar teu dinheiro, onde é que você vai botar teu filho para estudar, se pode ou não pode, acabou, ele tirou de você até a chance de aprender a lidar com isso, né? Exato. Uma coisa é ele falar, eu resolvo isso aqui, mas se você quiser, eu te ensino. Ou até o certo seria, eu te ensino primeiro e depois eu
agora que você sabe, posso eu resolver? Sim. É totalmente diferente da pessoa sair resolvendo e não aprender. Sim. Né? Agora, vai ter sempre a pessoa que vai falar, não, resolve aí pra mim, vai. Sim, claro. Esse é mais cômodo. Isso é difícil. Cara, fascinante as histórias aí. Quem quiser entrar em contato, você falou aí da Paradigma, né? Onde é que alguém ouviu a gente, ficou interessadíssimo, cara. Quero saber mais disso. Onde eu começo a procurar? Paradigmaac.org. Tudo junto? Paradigmaac.org. Vai entrar no site da escola, é isso? Vai entrar no site da escola. Ok. Tem vários cursos ali, tá. Tem cursos para psicólogos que vão... É tudo presencial? Menos o meu. O meu tá. é o único que dá para assistir online. Ok. Né? O meu, quando eu falo meu, é que eu também sou coordenador, eu sou coordenador do mestrado tá. profissional. Esse não é online, não pode absolutamente ser online, porque demanda muito mesmo dos alunos. Mas eu tenho um curso de formação em gestão comportamental. Legal. Então eu ensino ali essa parte que a gente falou mais de gestão de desempenho, como aumentar desempenho, como ver desempenhos importantes, como ser daí um gestor eficiente, um líder eficiente. E tem toda uma outra parte que a gente não falou aqui, pode ficar para outro dia, outra hora, que é sobre gestão estratégica de negócios. Então, toda essa teoria que eu te contei aqui, a gente consegue fazer manipulações, a gente poderia fazer, nos experimentos são manipulações, né? Mas aplicações, a gente consegue fazer aplicações sociais. Então isso passa por organizar estrategicamente a empresa. Então é como você elaborar a missão de uma organização, sim, planejamento estratégico, como você organizar os departamentos através das funções, como alinhar processos, toda essa parte também é dada nesse curso. Eu acho que vai dar mais um Lidercast aí na sequência. Pode. Mas muito legal, Cândido. Obrigado aí, viu, pela Você viu? Eu te falei lá no começo, você perguntou, tem pauta? Não tem pauta nada, nós vamos bater um papo, né? Muito e bom. Acho que a riqueza é isso, né? Você conversar aqui e como eu sempre digo, o que eu faço são iscas intelectuais, que não é para matar fome, isca só abre apetite, não mata fome. Então, cara, ficou curioso, gostou? Vai lá, vai atrás, procura o livro. Foram citados vários autores aqui, então tem caminhos aí pra gente aprofundar esse conhecimento. Se você que está ouvindo a gente aqui ficar interessado, né? Legal. Tá bom? Cara, muito obrigado pela visita, viu? Obrigado. Valeu, também, cara. Adorei a oportunidade. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.